ensinou através da palavra, eu queria compartilhar com os irmãos. Pode abrir a Bíblia no livro de Êxodo, logo no começo da Bíblia, Gênesis, Êxodo, capítulo 31. Êxodo, capítulo 31, o verso... Não, desculpa, irmãos. Êxodo, capítulo 32, verso 1. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixe-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consumo, e de ti farei uma grande nação. Verso 11. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seus filhos: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo? Por que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Por que hão de dizer os egípcios: com maus intentos os tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los na face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o mundo. Amém. Amém. Se sentar, nós estávamos chegando na palavra, pedindo ao Senhor na palavra, e o Senhor me levou aqui nessa passagem para falar um pouco sobre Moisés, o ministério de Moisés. Primeiro que a referência de Moisés, mas eu queria falar um pouco sobre Moisés e sobre Noé. E uma dúvida comigo. Logo que eu entrei na igreja, eu via vocês como assim, intercedendo. E eu não entendia o que era. Eu não sabia o que vocês estavam fazendo no ministério de intercessão. Eu entendo aquelas irmãs, o pessoal que ficava assim, entendido. Porque eu era de uma denominação, né? Eu me converti, só que lá não tem esse ministério de intercessão. E aí ela falou: não, eles estão intercedendo pela igreja, estão orando, para que o povo, como Deus quer que eu. Aí eu pude entender um pouco sobre o que é a intercessão. Aí eu falei para Deus: o que é, na verdade, intercessão? O que é interceder? Como que é o intercessor? E Deus confirmou na palavra o tamanho da importância do ministério de intercessão na igreja. O quanto a igreja precisa de ministério de intercessão. Por que Deus precisa dos intercessores na igreja? Ele me mostrou aqui, nessa passagem, a história de Moisés, que a gente já conhece, era um judeu que foi, digamos assim, salvo por Deus dele. A criação foi enviada dos egípcios ali e tal. Deus levantou Moisés para libertar o povo que estava cativo, que estava sendo escravizado pelos egípcios. E eu entendo que Moisés, ele era um intercessor íntimo de Deus. A palavra interceder significa estar entre. É aquele que está entre Deus e ou seja, aquele que está entre Deus e o pecado. Moisés foi chamado para isso, para estar entre Deus e o povo. E ali Moisés, ele começou a estudar, ele começou a sentir mais de Deus. Deus foi cuidando de Moisés. Moisés foi aprendendo, Moisés foi até chegar no nível em que Deus falou: não, agora eu vou te levar lá para a terra do Egito, para eles poderem ser libertos, porque eu tenho um grande plano na vida deles. E aí Deus pega e promete a terra prometida, enfim. Quando Moisés, ele perguntou algo interessante que eu se é que Moisés, ele dá uma opinião para Deus.
É muito interessante. Deus ele estava triste porque o povo estava pecando demais. O povo estava desagradando a Deus. A Bíblia diz que Deus se entristeceu o coração. E aquele número de pessoas era cerca de 40, não sei, era muita gente. Não tem um assim, estimar, mas era uma multidão. Era muita gente, era mais de 1 milhão de pessoas. E esse povo havia entristecido o coração de Deus. E Moisés ali, intercedendo. Entre o povo, nosso, povo, isso. Teve uma hora que Deus chamou Moisés para ir no monte, que Deus queria falar pessoalmente com Moisés. E ali Deus tem uma surpresa. Fala para Moisés, Moisés, desce lá, fala com o povo, porque eu vou acabar com todo mundo. Olha agora que a palavra disse aqui, ó. Disse mais o Senhor a Moisés, tendo visto este povo, e eis que é povo de duas servas. Deus falando para Moisés. Agora, pois, deixe-me para que se acenda contra eles o meu furor. Ou seja, Deus estava decidido a fazer justiça no período. Eles chegaram em um ponto de fazer um bezerro de luz, sendo que a glória e a honra é tudo para Deus. E ali Moisés, como legítimo intercessor, ele dá uma opinião para Deus. Olha o que ele fala aqui. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo? Que tiraste do teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza, a poderosa mão? Ou seja, Moisés falou assim: Senhor, não faça nada com o teu povo. Misericórdia do teu povo. Não deixa o povo perecer sem o Senhor. E Deus estava decidido a fazer uma obra com aquele povo. Deus estava decidido a fazer justiça com aquele povo. Então Moisés dá uma sugestão para Deus, e Deus, o povo, não faz aquilo que o próprio Deus queria fazer. Então, assim, mas, o que Deus tocou no meu coração? Que o intercessor ele precisa ter intimidade. Entendeu? O intercessor ele conhece o coração. Para você ser um intercessor, para você se tomar à frente de todo o trabalho da igreja, você precisa conhecer Deus. E uma das formas de conhecer Deus é ter intimidade com Deus. Outra prova concreta de intercessor que andava com Deus era Noé. A Bíblia diz que Noé era um homem justo e íntegro e andava com Deus. Foi através da vida de Noé que Deus deu mais uma chance para o ser humano. Mais uma vez, o intercessor. Você quer Deus sempre olhando com olhos de graça para o povo através de um intercessor. Deus estava decidido a acabar com o ser humano. E a Bíblia diz que Deus olhou para Noé e viu que Noé era um homem justo e íntegro. Ele era um intercessor justo e íntegro. E andava com ele. Naquele momento ele falou: Noé, faz uma arca, coloca a sua família dentro, coloca um animal dentro, que eu vou acabar com todo o ser humano. Porque meu coração está muito triste. E através da vida de Noé, de um intercessor, né, e pela consolação da morte de Jesus Cristo, nós temos aqui o intercessor. Deus me ensinou que a responsabilidade de um intercessor é maior do que a do pastor. O ministério de intercessão, ele trabalha com a área espiritual da igreja. Se o intercessor não conhecer o coração de Deus, se o intercessor não orar com todo o seu coração a Deus na hora do culto não vai vir. O intercessor é a coluna da igreja. Porém, é um ministério que são pouco conhecidos. Não são muito, digamos assim, valorizados. Mas Deus conhece, Deus sabe, vocês também conhecem e sabem a importância do ministério de interceder pela igreja.
Eu estava comentando com a irmã desse eu tinha vontade de ser intercessor. Eu sei o tamanho da responsabilidade de um intercessor. Intercessor é aquele que se o ministério de intercessor não estiver bem, toda a igreja não vai bem. O pastor não dá conta. Os ministérios parece que entra em espírito de contenda, entra em espírito de rebeldia, e é assim. E a intercessão está lá na frente, tomando pancada, tomando tudo. Todas as setas que vêm na igreja que atingem o ministério de intercessão. Por quê? Porque são íntimos de Deus. Intercessão significa intimidade com Deus. E eu louvo a Deus por estar num lugar onde tem esse ministério. A gente se sente protegido, a gente se sente seguro estar num lugar onde tem pessoas, mulheres determinadas, mulheres dispostas. O seu pleito também, ele fala que ele faz parte também, né? Abençoado o nome de Deus, certo de Deus. Vocês continuem conhecendo o coração de Deus, como Moisés. Se for preciso as irmãs dar alguma opinião para Deus, pode dar, que Deus vai entender. Deus ele olha para o intercessor assim com um olhar diferente. Aquele ali é meu, aquele ali ninguém me toma. Glória a Deus. Então, assim, se você que está, digamos assim, distante de Deus, sabe que você precisa tomar uma decisão, bom, tome decisão. Tem compromisso com Deus. Compromisso no sentido de conhecer a palavra. Compromisso no sentido de orar. O intercessor, ele não é intercessor se não orar. Não tem como. No Antigo Testamento, Deus ele falava assim, em voz audível mesmo, com os seus profetas. No tempo de Jesus Cristo, era Jesus Cristo que fazia obra. E hoje, nosso tempo, tudo da Bíblia é oração. Hoje você não vai ver Jesus em carne andando pela rua ensinando você. Jesus disse, olha, para que a obra seja completa, eu preciso subir para que o Pai me abençoe. Eles vão ajudar, eles vão nos ajudar. A leitura da Bíblia, ao conhecimento da palavra. Duas armas o intercessor você vai ter. Oração, palavra. O intercessor, na hora da dificuldade, na hora da tribulação, na hora que o diabo está se levantando, que as coisas parecem que nada está bem. O intercessor sempre tem um versículo, uma palavra, e sua mente guardada no teu coração. Ele sempre vai entender. É aquela palavra, peraí, a igreja está passando por uma crise, está acontecendo alguma coisa, está em tempo de rebeldia, inveja. Mas peraí. A palavra de Deus diz: nós somos mais vencedores. Para resistir o diabo e fugir do nós. Orar sem cessar. Buscar sem cessar. Então, se a igreja for fundada, a igreja é fundada. As almas não estão